Olá, eu sou Cristine Cuquier, neurologista e diretora da Clínica Cuquier de São Paulo. E hoje estamos aqui para dar início ao novo canal de comunicação com vocês, o Conexão Cuquier. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a epilepsia refratária, o diagnóstico e os tratamentos possíveis da epilepsia refratária. E eu convido, então, os meus convidados hoje deste episódio são o Dr. Arthur Cuquiert, neurocirurgião e também diretor aqui da clínica, e o Dr. Rafael Basílio, neurocirurgião e nosso colega aqui da clínica, os dois especialistas em cirurgia de epilepsia. Bom, olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, doutora. É muito bom estar aqui hoje para falar de um assunto que é o nosso dia a dia, né, chefe, que é muito importante para os nossos pacientes. É um tema que tem que ser amplamente discutido e divulgado, porque algumas vezes eles não conhecem a cirurgia de epilepsia. É isso aí. Bom dia a todos. Vamos tentar trazer a maior quantidade de informação possível e tentar ajudar vocês. Isso que o Rafael falou é algo extremamente importante, porque a gente falou de cirurgia de epilepsia, é claro que existem vários outros tratamentos para a epilepsia refratária e a gente vai abordar um pouquinho dessas coisas aqui. E eu acho que o mote mais importantíssimo, né, meninos, dessa situação em relação à questão da cirurgia é justamente o encaminhamento do paciente ou a demora do encaminhamento para o tratamento cirúrgico. Então vamos começar. Eu vou perguntar então para o Dr. Arthur, o que é uma epilepsia refratária, Arthur? Bom, Cris, aí você tem dois aspectos, né? O aspecto técnico disso daí e o aspecto pessoal, né? Tecnicamente, você define epilepsia refratária como qualquer indivíduo que tenha crises não controladas com duas medicações adequadas, em doses adequadas, preferencialmente prescritas por um neurologista que trabalha com epilepsia como você e todos os seus assistentes aqui na clínica, né? Então, esse seria o conceito técnico de epilepsia refratária, né? Mas aí, eu acho que hoje em dia, numa época com tanta informação, né, acho que tem um aspecto pessoal da coisa também, porque o sujeito que tem uma crise por ano pode achar que isso está tudo bem e que isso não está molestando ele, então, ok. Mas tem um sujeito que tem uma crise por ano e está desesperado, porque ele não pode ter uma crise por ano, pela cheia profissão dele. Veja, por exemplo, se o sujeito é um cirurgião, ele tem uma crise por ano, eu não sei se ele vai achar isso tão tranquilo como se ele for um cara que trabalha em home office todo dia e etc. Enfim, eu acho que as coisas têm que ser vistas pela razão técnica, né? E também pela parte pessoal, no que isso envolve dentro do dia a dia, da linha de pensamento desse indivíduo, das crenças desse indivíduo, enfim, tem uma série de coisas que tem aí. Mas você tem essa definição técnica, que é necessária e foi criada pela Liga Internacional, e ela é necessária por quê? Porque ela cria um embasamento técnico para você poder avançar o tratamento cirúrgico da epilepsia no mundo inteiro, num mundo que tem diferenças técnicas, diferenças de capacitação, diferenças de dinheiro. Então é importante ter uma definição técnica, mas tudo vai acabar, apesar da definição técnica, passando pela definição pessoal do indivíduo e o quanto isso impacta na vida dele. Pode ser muito, e na maioria das vezes é. Uhum. Eu acho que tu abordaste dois temas muito importantes, né? Essa questão das medicações. A gente, como neurologista clínico, a gente vê que hoje em dia, até o ano, vamos dizer assim, lá dos anos 80, a gente podia contar na mão o número de medicações que a gente tinha para tratar a epilepsia. Eram 5, basicamente, né? Você tinha fenobarbital, você tinha primidona, você tinha carbamazepina, você tinha fenitoína, e o valproato. E agora, hoje, no presente, a gente tem mais de 30 medicações. Então, ou pelo menos em torno de 30. Então, se nós formos fazer a combinação dessas medicações, a gente vê que se a gente combinar 2 medicações, eu vou ter mais de 120 combinações possíveis.
Se eu combinar 3 medicações, mais de 560. Então, eu vejo isso no mundo, vamos dizer assim, dos médicos clínicos, tanto neurologistas quanto neuropediatras, que muitas vezes as pessoas tardam muito a definir a epilepsia refratária, porque ficam trocando várias medicações. E a gente sabe que a chance que a gente tem de controlar uma crise a partir do terceiro medicamento, por isso que a gente considera 2 medicações só, é muito pequena. Eu tenho em torno de 4% de chance de controle, né? Então eu acho que isso é super importante. Né, Cris, vai a relevância de você ter esses pacientes sendo manuseados por um especialista, como você, como a sua equipe. Porque se você realmente deixar a coisa solta, como você coloca, vai se perder um tempo enorme da vida desses indivíduos, às custas de riscos relacionados às crises, inclusive morte súbita, e etc, etc. E também o risco relacionado aos problemas que os próprios remédios podem trazer. Né? Então, eu acho que talvez uma sugestão seja que esses pacientes, uma vez enquadrados nessa condição técnica de refratários, serão sempre vistos por uma equipe de gente que está acostumada a lidar com isso, e não pelo pessoal que faz, vamos dizer assim, uma neurologia mais geral. Isso é interessante, porque aqui a gente tem uma bolha, a gente tem a doutora Cris, epileptólogos, os assistentes, e estão habituados. Então, o neurologista, quando ele não tem esse hábito de ver pacientes com epilepsia, ele acha que ele pode chegar a 5 medicações, 4, 5. E é o habitual se ver isso lá fora, esses pacientes com 4, 5 medicações sem indicação, sem encaminhamento para tratamento cirúrgico. Eles não percebem que existe uma outra possibilidade de terapia que não seja o uso de medicação. Mas o fato é que essa condição aumenta o risco e a morbidade. Claro. Então, é isso que às vezes é desconhecimento. Então, esse paciente ele não é encaminhado. Ele não chega porque por desconhecimento que existe a terapia cirúrgica para esse paciente. E outra coisa interessante é em relação à definição da liga, que são mais de 2 medicações, né? E às vezes eles interpretam como se 2 medicações não fosse suficiente, então tem que ser 3. Mas de verdade são 2 medicações já em dose terapêutica, né? Não são 3. É isso que eu ia te dizer. Eu acho que aí a outra, né, um outro quesito do critério de refratariedade, 2 medicações adequadas para aquele tipo de crise que o paciente tem e em dose suficiente, né? Porque isso é outra coisa que a gente vê, né, Rafael? A situação de que às vezes o critério também de pseudo-refratariedade, que eu peguei essa semana 2 casos em que o paciente tinha o quadro de uma epilepsia generalizada, usando medicações que não são adequadas para essa epilepsia, né? Então, aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente com crise de ausência, com crise mioclônica, tomando uma carbamazepina, por exemplo. Ou você fazer o diagnóstico de uma crise de ausência pensando que fosse um tipo de crise focal. Então, eu acho que é mais, né, disso que você está falando em relação à questão de você fazer o diagnóstico adequado, certo? E para você, então, aí, escolher a medicação correta. Então, mas mesmo a gente querendo isso, né, o mundo real vai contra. Porque se você olhar para os pacientes que nós operamos, o ano passado, retrasado, a média de número de anticonvulsivantes que eles tomam é 4. Sim. Então, o que já quer dizer, primeiro, que esses indivíduos têm um risco maior de ter problemas relacionados aos remédios, e mostra também que eles estão sendo encaminhados, quando foram, porque na maioria das vezes acabam se encaminhando, vamos dizer assim, né? Tardiamente, porque foi perdido o tempo em dar esses outros 2 anticonvulsivantes. Então, eu acho que isso é uma coisa que realmente não está, vamos dizer assim, atuando em favor desses indivíduos com esse tipo de problema. É uma coisa que realmente tem que ser salientada mesmo. A gente vai falar desse encaminhamento depois. Então, falando um pouquinho do diagnóstico, Rafael, como é que a gente faz o diagnóstico, na maioria das vezes, desses pacientes com epilepsia refratária? Então, aí entra a parte complementar, os exames complementares, né? Esse paciente ele vai ter que passar por eletroencefalo, vídeo eletroencefalograma, vai ter que fazer o exame de imagem, que hoje a ressonância, e aí a gente precisa determinar
se ele tem uma área focal causando essa crise ou se ele tem uma epilepsia generalizada, se ele vai ter várias áreas causando, para determinar que tipo... A gente vai falar depois do tipo de cirurgia. Né? Então, inicialmente é o eletroencefalograma, o videoeletroencefalograma e a ressonância. E eu vou colocar mais um, aí já entra na minha área. A questão, principalmente nas crianças, que isso é uma batalha que a gente está travando aí, a questão genética, né? Ah, sim. Eu acho que hoje em dia a genética, a realização dos painéis genéticos, do exoma, vem mudando muito como a gente trata da epilepsia refratária, porque até pouco tempo atrás, a gente não tendo essa pesquisa, a gente colocava, né, como tu falaste, tu tem aqueles pacientes que têm as epilepsias focais, muitas vezes decorrentes de uma lesão estrutural, de uma malformação cortical, alguma coisa, ou de uma cicatriz, ou de um tumor. Aqueles pacientes que têm as epilepsias que a gente chama de primárias ou idiopáticas, que na grande maioria das vezes não são pacientes que têm epilepsia refratária, podem ter a pseudo-refratária, porque eles podem estar tomando o remédio errado. E tem aquele grupo dos pacientes que a gente tem como antigamente considerava como origem desconhecida e que muitas dessas pessoas, ou criptogênica, né, ou seja, origem escondida, e que muitas dessas pessoas, principalmente crianças, elas já fazem o quadro, às vezes já nascem com o quadro de uma epilepsia altamente refratária, né? Então, eu acho que o fato da gente hoje em dia conseguir definir geneticamente que essas crianças têm alguma coisa, algum fator desencadeando essa epilepsia, e aí você diz, mas é para que, doutora? Muitas vezes as mães perguntam, para que a gente vai querer saber se não tem um tratamento? Sim, tem um tratamento, porque muitas vezes, dependendo da manifestação genética, você vai usar uma medicação ou outra. E outra coisa extremamente importante, que eu discuto isso bastante com o Arthur, queria que ele falasse um pouquinho disso também, é que não é porque a criança ou o adulto tem uma epilepsia geneticamente determinada, com essas mutações novas que a gente está vendo todos os dias, que essa pessoa não possa ser encaminhada para uma cirurgia, né, Arthur? Eu queria também adicionar a neuropsicologia, que eu acho que é uma modalidade investigacional que é importante na maioria dos casos, mas em especial em indivíduos com epilepsia lobo temporal ou cirurgias em áreas eloquentes como de memória ou da fala, né? Acho que a neuropsicologia também acaba sendo muito relevante. Mas, antes de mais nada, eu queria dizer que, sim, esses exames que o Rafael mencionou, e que são realmente imprescindíveis, eles já têm que estar dentro de um contexto de uma equipe que cuida disso, né? Ela tem que estar com a equipe multidisciplinar, como a Cris comanda aqui na clínica. Esses dados não podem ser interpretados por uma pessoa que não está lidando com esse tipo de problema, porque todos eles têm uma maneira diferente de ser visto. Então, você fala, faz um vídeo EEG. Bom, mas um vídeo EEG feito com uma equipe que está acostumada a fazer investigação pré-operatória vai ser feito e visto de uma maneira diferente. A própria ressonância magnética, a ressonância é tudo igual. Não é igual, porque da maneira como você pede, o contato que a equipe tem com os radiologistas, que é um contato mais direto. Então, você estar dentro de um ambiente, de uma equipe acostumada, vamos dizer, a tratar eu tenho um exemplo disso. Era uma criança de 9 anos lá em Santo André, né? Uma criança da rede pública que ela tinha convênio e no convênio o neurocirurgião falou que não tinha nada para fazer por ela. E ela tinha uma displasia frontal. E aí a epilepsia refratária, a gente operou e ele dizia que não tinha nada. É exatamente isso que o senhor está falando, que é em relação a... Mas não é também só a neurologia aqui. A neurocirurgia... Não, era neurocirurgião, mas foi a neurocirurgião. Exatamente, quer dizer, você veja, o indivíduo passou com um neurocirurgião geral, que não tem experiência, formação e possivelmente nem capacitação técnica para fazer isso, e onde foi negado um procedimento que é óbvio para um outro neurocirurgião como você, bem treinado, acostumado a fazer esse tipo de coisa, que olhou para aquilo e falou, não, isso aqui é assim que faz, né? Então, tudo isso volta para o mesmo problema, é que estes indivíduos têm que estar dentro de um ambiente acolhedor para esse tipo de indivíduo, que
esteja disposto e capacitado. Capacitado, não é acolhedor, né, Arthur? Acho capacitado tecnicamente. Claro. Mas se não for acolhedor é difícil, porque o problema deles é difícil. Lógico. Uma coisa, assim, eu acho que isso não é exclusivo do nosso país, né? Eu vou atender um paciente na segunda-feira, uma criança de 5 anos, da Suíça, quer dizer, o pai é brasileiro e a criança, eles moram na Suíça, quer dizer, que é um país totalmente desenvolvido e que é um caso como esse que você está falando. O pai já me mandou os exames, criança com uma epilepsia refratária, com uma displasia, que é uma malformação cortical, né, que a criança já nasce com isso no lobo frontal e que não foi indicada cirurgia ainda. Então, assim, a gente fala do nosso país, mas imagina, isso acontece em outros também. Então, responde a minha pergunta que eu te fiz antes, Arthur, em relação à questão dos pacientes com alterações genéticas, se eles podem ou não ser indicados. É uma coisa importante, porque não só a informação é muito mais disponível hoje na internet como um todo, como os exames também estão se tornando mais disponíveis. Então, por exemplo, quando a ressonância começou, ele era um exame super caro. Sim. Hoje em dia, eu não vou dizer que tem preço de banana, mas... A banana está cara. A banana está cara, mas a ressonância está um pouco mais. Mas, assim, hoje em dia é um preço acessível para a maior parte da população. E o teste genético é a mesma coisa. Quando começou, era um preço... Era R$10 mil em torno. Hoje em dia, hoje você consegue são 4 mil. Terço. 4 mil. Então, o valor vem caindo. O painel genético 2 mil e o exoma em torno de 4.500. Né? Mas a verdade é que está caindo. Né? E vai cair mais. Da mesma maneira como a ressonância vai cair mais e tudo mais vai ficar mais barato. Então, você vai ter mais essa informação. Mas o erro grosseiro é dizer... Realmente, você tem um problema genético, então você não tem tratamento, você não tem solução, vire-se. Não é bem assim que a coisa acontece. Você tem que oferecer e nós temos coisas boas. Claro, a gente já vai falar disso. E outra coisa, eu acho que assim, o tratamento não necessariamente não significa cura, mas principalmente nessa população, a gente diminuir o número de crises e diminuir a gravidade dessas crises, isso representa muito, tanto para o indivíduo quanto para a sua família, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar na morbidade também das crises. Bom, então, uma vez que nós então já... falando um pouquinho mais ainda, Arthur, em relação ao diagnóstico, a gente falou do vídeo EEG, mas naqueles casos onde a gente tem uma ressonância negativa, a gente tem uma outra modalidade de investigação. Qual é? É que como isso já era mais cirúrgico, eu acabei não... mas a gente está no diagnóstico ainda. Diagnóstico invasivo. Isso. Mas essa é a questão, né? Porque vai caber a um grupo acostumado a fazer cirurgia de epilepsia saber quanto mais dados você precisa para poder ajudar aqueles indivíduos, né? E uma das modalidades acaba sendo fazer esse mesmo vídeo EEG que a gente faz normalmente, que a gente interna o paciente para registrar as crises e etc., fazer esse mesmo tipo de estudo, mas com esses eletrodos não encostados na cabeça, como é um eletroencefalograma. Por fora da cabeça. Mas colocados já dentro do cérebro, né? Isso é uma modalidade que é chamada de estéreo EEG, que não é feita na maioria dos pacientes, é feita na minoria dos pacientes. Uma técnica que nós já dominamos há décadas, não é uma técnica nova, apesar de algumas pessoas quererem crer que é nova, mas não é nova, e que pode ajudar nesses pacientes em que existe alguma dificuldade adicional. Mas é interessante você notar, né, que o mais importante é você ter uma equipe afinada que seja capaz de desenvolver uma boa hipótese para aquele paciente, né? Porque se você não conseguir desenvolver uma boa hipótese, você não vai conseguir fazer um bom estéreo EEG, que é uma técnica bastante sofisticada, mas que você precisa ter uma boa hipótese. E aí você volta para o mesmo problema, que você tem que estar numa equipe especializada. O estéreo EEG, apesar de não ser novo, ele tem que ser realizado dentro de um contexto de uma equipe muito azeitada para tratar a epilepsia do ponto de vista cirúrgico. Senão, a chance que você tem de fazer isso em centros que não têm como oferecer a totalidade
das possibilidades é de que vai dar errado. É lógico. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, Rafa? Porque, assim, às vezes essa questão que você está comentando em relação à capacitação. Então, eu acho que a gente tem que ter muito isso em mente, né? Eu acho que você que é mais jovem, que ainda está pelos hospitais da vida aí, como que você vê, em relação a essa capacitação da equipe técnica para poder chegar a algum diagnóstico mais adequado e o tratamento? Em relação a parte ao de investir, não só da parte de investigação de um método invasivo, mas também do tratamento cirúrgico desses pacientes. A parte de imagem, talvez, quando a gente faz o pedido, ele talvez seja a parte mais fácil, porque aí hoje a gente tem diversas opções para o paciente fazer a parte de imagem, que é a ressonância. A parte de vídeo, como o senhor falou, dos hospitais por aí, como você falou dos hospitais por aí, talvez seja um pouco mais difícil mesmo, porque às vezes eles tentam fazer aquele vídeo de 20 minutos, aquele vídeo de 15 minutos, que eletro, que você não vê nada, que não adianta, não pega nada, porque eles têm que fazer rodar muito o paciente, e isso tira a singularidade do paciente, então se torna mais difícil para... Então essa parte se torna realmente mais difícil. Se você não tem um local específico para isso, ou se aquele local está lá só para gerar exame, então isso é mais difícil para você trabalhar. Então, E assim, e falando um pouquinho de capacitação, claro, do ponto de vista de neurofisiologia, eu acho que lógico que você tem toda a parte de você aprender, né? É óbvio que é longo, mas eu tenho certeza, quantos anos vocês demoram? Arthur, fala um pouquinho da tua jornada. Quantos anos você demorou para se capacitar um médico cirurgião de epilepsia? Independente do número de anos, que são um bocado, né? Melhor não dizer, porque senão a gente vai entregar a idade também. Quando eu conheci ele já era. Eu já era, né? Já era. Ele já era, então... Eu acho que o mais importante é salientar que existe uma formação específica para isso, né? A gente vê com grande descrédito, vamos dizer assim, né? Essa situação de gente que diz fazer cirurgia de epilepsia e nunca ter treinado em lugar nenhum, não entender sobre o problema e pensar que pode fazer esse tipo de tratamento como se fosse um tumor ou como se fosse alguma coisa, o que não corresponde ao que o paciente precisa, efetivamente, né? Então, eu diria assim, a capacitação técnica em cirurgia de epilepsia é adicional à residência, quer dizer, você não sai da residência fazendo cirurgia de epilepsia, você vai precisar perder uns 2 ou 3 anos da sua vida se dedicando a isso para começar, né? E evitar realmente os freelancers por aí, né, que acham que podem fazer sem ter uma capacitação técnica, né? Nós sempre fomos um centro formador desses cirurgiões aqui. Aqui, né? Ainda estou em formação. Ainda estou em formação. Nossa formação, eu também estou em formação. A gente nunca termina a formação. Eu também estou em formação, mas nós, obviamente, nós não somos o único centro mundial a fazer isso. Existem outros centros que têm... Nem brasileiro, né, também. Enfim, mas nós sempre oferecemos não só o melhor para os nossos pacientes, mas também a maior capacitação possível para as pessoas que estão no nosso entorno, né? É muito importante. Não adianta você abordar a epilepsia como uma doença, uma hérnia de disco ou um tumor cerebral. Um próprio tumor, né? Lógico. Isso não vai... É mais complexo, né? É muito mais complexo, você precisa de bastante mais dedicação e, acima de tudo, mais uma vez, você precisa estar num ambiente propício para fazer isso. Você tem que ter um neurofisiologista, você tem que ter um neuroimaginologista, você tem que ter um neuropsicólogo, psiquiatra, e todo mundo mais, porque senão você não consegue oferecer o melhor para o seu paciente. E aqui nós estamos para oferecer o melhor. Então... Com certeza. Então vamos lá. Então agora vamos falar um pouquinho do tratamento da epilepsia refratária. Então a gente está falando de cirurgia, mas assim, claro, eu acho que vocês vão querer falar da parte cirúrgica, então eu posso falar um pouquinho antes de vocês começarem da parte cirúrgica, acho que a gente pode falar
das outras terapias, então, que a gente entra com, por exemplo, a dieta cetogênica. Então, como eu falei para vocês, em algumas síndromes genéticas, por exemplo, o GLUT1, a gente sabe que a dieta cetogênica ela pode ser eficaz. Na síndrome de Dravet, mas é lógico que a dieta cetogênica tem todos as suas complicações e todas as suas, às vezes a dificuldade de realização, de tolerabilidade, principalmente para o paciente mais adulto, né? Porque é uma dieta totalmente baseada em gordura, então às vezes fica difícil. Então a gente tem essa questão. A questão, eu acho que eu falo um pouquinho rapidamente do canabidiol aqui para dizer para vocês que canabidiol, ele não é um milagre, certo? O canabidiol, ele não serve para todas as crises, ele não serve para todos os pacientes. Se fosse assim, a gente dava canabidiol para todo mundo. Então, isso é uma questão que vem muito para a gente. E que, claro, que existem algumas situações em que o canabidiol, falei da síndrome de Dravet, o Lennox-Gastaut, que a gente pode lançar a mão dessa medicação para nos ajudar. E também dizer que o canabidiol é natural, entre aspas, mas ele é uma medicação como qualquer outra, que tem os seus efeitos colaterais, que tem uma ação importante no fígado. Então, a gente precisa desmistificar um pouquinho essa questão do canabidiol, que ele vai ter o seu uso indicado em situações específicas. E aí, então, a gente vai entrar no mundo neurocirúrgico, né, do como que é o tratamento cirúrgico para a epilepsia. Então, Rafa, fala um pouquinho de quais são as modalidades e depois a gente vai falar de cada modalidade em especial. Então, dentro das técnicas cirúrgicas para epilepsia, a gente tem as técnicas que são ressectivas, tá? Tem as técnicas paliativas. Disease modifying, modificadoras de doença. Isso aí o Arthur vai falar. Que isso é uma coisa que a gente está... Depois a gente fala disso. Modificadoras de doença, que são principalmente as neuromodulatórias, né? E o senhor vai falar agora, então, dos tipos de cirurgia, né? Isso, neuromodulatória. Das técnicas neuromodulatórias. E acho que as desconectivas também, principalmente a calosotomia, né, que é uma das técnicas mais difundidas. Hemisferé, né? Hemisferectomia. Ele vai falar de cada um específico agora. Agora a gente vamos entrar lá. Então, assim, a gente tem, só para mostrar para o pessoal que a gente tem vários tipos de cirurgia. E assim como a gente tem vários tipos de medicação e cada medicação é indicada para um tipo de crise ou um tipo de síndrome, as cirurgias também. Antes da gente falar de cada uma, Arthur, fala um pouquinho que a gente tem isso, né? Que menos de 1% dos pacientes que teriam indicação cirúrgica são encaminhados para um tratamento cirúrgico, certo? Como é que você vê isso? E eu gostaria que você falasse principalmente nas crianças. Qual é o impacto que a gente tem de não encaminhar as crianças para um tratamento cirúrgico, como aquele caso que o Rafa nos mostrou, nos exemplificou daquela criança com displasia? E como é que a comunidade neurocirúrgica internacional está vendo ou está tentando modificar esse paradigma, vamos falar assim? Eu vejo isso como um desastre médico, né? Porque o número de pacientes operados é muito pequeno, né? E isso quer dizer que as pessoas estão ficando sem tratamento adequado. E com isso tendo todos os problemas, porque a gente acaba discutindo pouco, né? A gente não gosta muito de falar dessas coisas, mas tem um troço chamado morte súbita, que é muito mais comum, cerca de 20 a 30 vezes mais comum na população epilética que não controla as crises do que a população geral. Então, não só eles vão ter riscos associados a traumas que eles podem ter nas crises, etc., mas eles podem simplesmente morrer. Principalmente os epiléticos refratários. Estou falando dos refratários. E o fato de se operar só 1%, isso é um desastre, é um gap, é uma falha de tratamento muito grande. Eu sou coordenador do ensino de cirurgia de epilepsia a nível mundial, pela Sociedade Mundial, e a gente vê que, a despeito de grandes esforços, o número de pacientes operados ainda é muito pequeno.
Isso não só aqui no Brasil, né? Não, se você olhar para os Estados Unidos, o gap é muito parecido com o do Brasil, se você for olhar. E na Europa também a mesma coisa, né? Então, assim, eu acho que a situação de tratamento adequado dessa subpopulação doente, né? Porque são pessoas que têm uma doença, é um desastre terapêutico. A situação do tratamento do AIDS é muito melhor do que o tratamento da epilepsia refratária. Certeza, Né? lógico. Hoje, mais de 90% dos pacientes com AIDS têm tratamento. Cirurgia de epilepsia é 1%. Quer dizer, do ponto de vista prático, é um desastre, muito pouco. Né? O Rafa estava comentando a questão da cirurgia paliativa, etc. A gente tenta evitar esse nome, porque o conceito de paliativo no Brasil, em português, pelo menos em muitas outras línguas, é aquele negócio que é final, que você não tem nada o que fazer. Paciente com câncer terminal. Etc. O que não vai em favor dos nossos pacientes, porque o que a gente vai fazer é uma cirurgia que, vamos dizer assim, não vai curá-los, mas que vai ajudá-los. Mas, por outro lado, eu confesso que, mesmo eu sendo responsável, o porta-voz por levar essa mensagem a nível mundial, ontem eu estava preparando uma aula e eu vi que em um dos meus slides estava paliativo. Está muito arraigado, né? Então, é um termo que está tão arraigado que às vezes você mesmo se perde na oportunidade de usar. Então não é um troço assim que a gente vai, com o tempo, ter que mudar enfim, aí eu achei esse slide que tinha esse negócio, achei o segundo slide que eu falei, bom, então vamos mudar esse negócio aqui, porque senão a coisa vai ficar brava. Mas, Arthur, então explica um pouquinho o que é esse disease, o que é essa modificação de doença, onde que entra. Então vamos falar um pouquinho, vamos começar a falar de cada uma. Vamos primeiro falar das técnicas, já que a gente está falando dessas paliativas, fala um pouquinho, então, das técnicas cirúrgicas propriamente dita, né? Do quando que você usa qual cirurgia. Antes eu queria voltar para aquele assunto que eu achei bem pertinente, porque acho que ele começou, depois você tocou também, a questão das crianças. Tá. As crianças, de uma maneira geral, a recomendação é sempre procurar operar mais cedo, né? Quando eu voltei de Montreal, que é onde eu fiz o meu treinamento, a média de idade dos nossos pacientes operados era de 32 anos. Nossa. 10 anos depois, a média de idade dos nossos pacientes era 20 anos. E hoje, a nossa média de idade dos pacientes é 11 anos. Nossa, que bom. Então, nós estamos operando cada vez mais precocemente. E é assim que tem que ser. No último congresso americano, tinha um caso, eles mostraram um caso de um bebezinho de 6 meses que eles operaram, fizeram uma hemisferectomia no bebê. E isso realmente, eles o tempo inteiro querendo operar mais cedo, né? Para que diminua a quantidade de sequelas e de... Isso. Aí eu vou falar um pouquinho da parte clínica. Eu acho que essa questão, né, do que a gente está tentando falar de modificador de doença é justamente aquilo que eu falei no início. Você diminuir o risco dessas pessoas terem crises graves, terem crises mais, entre aspas, como o pessoal fala, mais fortes, né, como uma convulsão, que tem um risco muito maior de um SUDEP, de uma morte súbita, e minimizar a gravidade das crises, número 1. E em criança, que é isso que eu quero dizer, não só você diminui a gravidade mediante diminuindo o número de crises, como você pode diminuir o número de medicações. E a gente sabe que hoje as medicações anticrise, elas causam um dano, um prejuízo cognitivo muito grande. A gente fala em adulto, ontem mesmo eu vi uma adulta que ela disse, doutora, não dá para eu tomar o topiramato porque eu não consigo pensar. Né? Então, e na criança, você tem que pensar que esse cérebro está em desenvolvimento. Então, quanto menos drogas, quanto menos medicações a gente conseguir usar, melhor. Então, quando a gente fala de uma terapia, de um VNS, de um DBS, que a gente vai conversar sobre isso agora, de não ser uma terapia que vai curar. Então, assim, não vai ser tão paliativa nesse sentido, mas você pode mudar. Porque uma criança que teria 100 crises por dia, ela passa a ter 20, estou dizendo, eu não estou curando as crises.
mas eu estou diminuindo muito. E eu acho que você, Rafa, você vê bastante isso, a gente acaba discutindo muito, né? Justamente nesses nossos pacientes que a gente acaba indo para essas técnicas neuromodulatórias. Como é que você vê assim, essa melhora cognitiva deles, esse feeling de, às vezes, em relação tanto à crise quanto a você conseguir retirar as medicações? Por exemplo, o nosso paciente de ontem. Essa melhora, assim, a maior parte das vezes, o que é mais interessante, o que é mais bonito é ver a família junto, a mãe, o pai, o irmão junto, falando, nossa, doutor, ele agora presta atenção no que eu falo, ele agora entende, ele agora interage. Então, assim, essa talvez seja a melhor parte, quando a gente está fazendo a modulação. Com certeza. Tá modulando o DBS, o VNS, e aí esse paciente melhora, tem uma melhora principalmente da atenção. E por quê? Porque reduziu as crises. E aí a família fica engraçado, né? Porque eles chegam e, nossa, ele agora conversa com a gente, ele presta atenção. Isso é bem interessante. Até melhora porque, por exemplo, esse mesmo paciente, quer dizer, ele melhorou muito a capacidade de fala, a capacidade de pensamento, de conexão. Então, isso eu acho que tu está falando uma coisa que é muito bonita de ver, e a gratidão que a gente tem, o nosso, de ver que tu está realmente modificando a vida daquela criança e daquela pessoa. E mais uma coisa, né, Arthur, eu acho também essa questão de os pacientes terem sido operados mais cedo, não só do ponto de vista cognitivo, a gente tem essa melhora, mas o quanto que essa epilepsia gera de impacto psicológico e psiquiátrico nessas pessoas, né? O que é viver com epilepsia refratária, né? É por isso que é bom fazer antes, né? Porque, por exemplo, você pega um indivíduo que tem 50 anos de idade e 40 anos de crise, e você opera, ele fica sem crise, é ótimo para ele, porque a vida dele vai ser mais fácil. Mas toda a vida dele, praticamente 2/3 da vida dele já passou, né? Então, quando você tenta fazer isso mais precocemente, não é que a gente não vai operar o sujeito porque ele tem 50 anos, imagina, né? Nós vamos ajudar sem dúvida, mas se isso for feito mais precocemente, é melhor para ele. E uma coisa que é pouco reconhecida, a Cris até mencionou en passant, mas eu acho que é uma coisa que em criança é especialmente relevante, assim, a comunidade médica, mesmo a comunidade neurológica, só recentemente começou a atribuir o dano que realmente ocorre com o uso excessivo de anticonvulsivante nas crianças, né? Então, a gente sempre pensa, quais são as consequências da cirurgia, quais são as complicações possíveis, porque você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. É sempre uma preocupação de toda a comunidade, o que vai acontecer na cirurgia, complicação, não sei o quê. Mas o que a comunidade esquece é que se você tem uma criança com 5 medicações, isso também é um problema, né? E isso era uma coisa muito pouco discutida e mais recentemente começa a ser discutido, ventilado, né? e documentado, né? Quer dizer, hoje em dia a gente sabe que, do ponto de vista prático, o mal causado à criança pelo excesso de medicação pode ser tão ruim ou pior do que a presença das próprias crises, né? Então, é uma coisa... Isso que você tocou, acho que é muito importante, né? Porque o que eu digo para os pais, às vezes, ou até para os adultos, né? A cirurgia, ela tem dia e hora marcada. Então, você sabe que você vai lá fazer a cirurgia naquele dia e que algo pode acontecer de ruim naquele procedimento. Mas uma crise, uma queda... Ontem mesmo eu vi um paciente que caiu durante uma crise, teve um trauma e fez um hematoma grave, que teve que ser drenado, um coágulo, né, no cérebro. Então, essas coisas, esses acidentes que podem acontecer, eles acontecem de uma maneira... Sem contar que só o ano passado, pelo que nós contamos, e deve ter mais, nós tivemos 5 pacientes conhecidos da clínica com morte súbita. E 2 foram meus, infelizmente. Eu tive 3. Então, são coisas que a gente não gosta muito de falar. É mais simples falar das complicações que pode ter numa cirurgia, que é uma coisa, como a Cris falou, é pontual, né? Então, você vai lá e você sabe que o cara fez uma coisa aqui, aconteceu aquilo, mas a gente esquece de falar que os remédios estão fazendo mal, que os pacientes estão morrendo de morte súbita, que os pacientes estão morrendo de trauma craniano, que os caras estão morrendo disso, daquilo. Quer dizer,
a coisa pode ser mais complicada mas a gente tem que esclarecer, acho que esse é o nosso papel. Né? Como que você vê, Rafa, assim, por exemplo, quando você indica um procedimento cirúrgico, como é que é a tua abordagem e o que você vê de dificuldade nisso que o Arthur está falando, né? Como que é essa abordagem? O primeiro ponto, assim, é difícil falar, porque existe toda uma relação entre médico e paciente na hora que... Então, mas geralmente o que a gente faz? A gente coloca para o paciente ou para o familiar do paciente a situação, as crises, você coloca a quantidade de medicações, o que é possível fazer. Quem decide realmente, e isso tem que ser deixado bem à vontade, é o paciente, porque isso é uma escolha do paciente e da família. É lógico. Então, a abordagem tem que ser sempre, eu estou aqui como médico, eu estou aqui para te mostrar o que pode ser possível e te oferecer um tratamento possível. Quem decide o que quer fazer é o paciente ou o familiar do paciente. Então, a abordagem, eu acho que tem que ser sempre de forma a deixar o paciente à vontade para que ele escolha o que ele quer fazer, porque aquilo, na verdade, é uma escolha do paciente, é uma escolha pessoal dele, se ele quer ou não fazer a cirurgia. A gente oferece o serviço, oferece o tratamento, a opção de tratamento, tá, para que ele entenda que aquela é uma opção para ele. Então, acho que essa abordagem e mostrar para ele o que pode acontecer se ele fizer a cirurgia e se ele não fizer a cirurgia. Então, tem sempre as duas opções, né? Sim. Porque assim, a gente não tem como prever um futuro, tem como pegar dado estatístico e mostrar. Lógico. É isso que geralmente a gente faz. Mas a questão, né, Rafa, é que para você ter uma boa informação, para você fornecer uma boa informação para o paciente, que é isso que você está dizendo, né, você precisa estar dentro de um ambiente adequado para isso, que esteja acostumado a tratar com essa doença como nós temos aqui na clínica. Porque você não vai poder oferecer a sua opinião abalizada se você estiver num ambiente que não está acostumado. Isso é uma das coisas mais importantes, de você ter a equipe inteira tratando esse paciente. Isso é o ambiente onde esse paciente consegue fazer tudo. Porque, por exemplo, aqui o paciente vem e faz o vídeo eletro, a gente consegue ver o vídeo eletrocefalograma dele, discutir o vídeo eletrocefalograma dele, ver a ressonância dele, tudo no ambiente específico para isso como o senhor está falando. Eu acho que isso é fundamental. Tá. Bom, então fala, Arthur, então que a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo, fala rapidamente quais são as cirurgias que a gente pode oferecer e em que situações a gente pode oferecer essas cirurgias para os pacientes. Eu dividiria as cirurgias em 3 tipos. Né? Aquela cirurgia onde a gente tem certeza de onde as crises se originam e a gente vai remover essa porção do cérebro, né? Que seriam as chamadas ressecções corticais ou ressecções cerebrais. Então, esse é um tipo de cirurgia. Você vai lá e você tem uma certeza muito grande de onde vem, você vai lá e remove. Posso fazer só uma pergunta? Essa é a que o senhor mais gosta? Eu não gosto. A rigor eu não gosto de nenhuma, né? É o que o paciente precisa, né? Mas essa é a que eu mais gosto. Vou dizer por quê. É a que mais cura. Essa é definitivamente a que mais cura. Então, quando a gente puder oferecer esse tipo de cirurgia, essa é sempre a melhor opção para o paciente. E nós vamos sempre oferecer isso daí, né? Se isso é gostar, então eu gosto, né? E continua sendo a maior parte dos procedimentos que a gente faz, né? E para isso você precisa realmente de uma equipe muito treinada, muito afinada, um ambiente propício para você definir exatamente de onde vem essas crises para poder oferecer esse tipo de tratamento. Porque se você realmente... A gente vê, a gente acompanha, a gente recebe os pacientes operados em outros lugares, a meu ver, de maneira muitas vezes inadequadas, e etc., especialmente nos lugares que não tem toda essa atenção multidisciplinar que você tem por aqui, e os resultados podem ser muito ruins por falta de exploração adequada desses indivíduos, né? Mas, dentro de um ambiente adequado, né, essas cirurgias ressectivas são as que mais oferecem chance de remissão completa. Eu prefiro falar de remissão, né? Porque cura, para mim, é um troço que você não sabe o que vai acontecer com o indivíduo daqui a 50 anos. Então, para dizer que você realmente curou o indivíduo, você poderia acompanhar ele até a morte dele
para saber que ele foi A gente curado. não Né? fala cura, né? A gente fala em remissão da epilepsia, né? Acho que seria mais adequado, vamos dizer assim. Da mesma maneira que paliativo não é adequado. O modificador da doença é muito mais adequado, mas são coisas que a gente estão tão arraigadas no nosso palavreado que às vezes a gente se trai mesmo, né? Utilizando esse tipo de coisa nas discussões. Então, essa seria um tipo, a receptiva. O outro tipo seria o que a gente chama de desconectiva, né? Que seria aquela cirurgia em que você desconecta estruturas ou hemisférios, etc. Só parando um pouquinho, então assim, nessas cirurgias ressectivas, geralmente os pacientes têm crises focais, né? Sim, crises então, focais, tanto que se você remover uma porção específica do cérebro. Uhum. Agora, as chances de remissão completa das crises nessas cirurgias ressectivas é muito alta. É muito alta. Qual é? Entre 80% e 90% dos Dependendo dependendo do tipo de epilepsia, claro, mas 80% a 90% desses indivíduos vai ficar livre das crises. É muita coisa. Depende também da habilidade do cirurgião. Sim, isso ele já falou. Mas uma outra coisa que eu acho que é importante... Mas se você vai fazer a unha também depende da habilidade da manicure. Então, mas claro. Uma coisa importante, Arthur, eu acho que assim, mesmo nessas ressectivas, se você tem uma área grande que você não consiga remover tudo, então muitas vezes a gente não... Quais são as limitações de você não remover toda uma lesão, por exemplo, daquela pacientinha que nós fizemos, né? Não vou citar o nome, mas recentemente. Não, veja, aí a cirurgia de epilepsia é uma cirurgia que visa ajudar as pessoas. Sim. Né? Então, você não vai fazer coisas que possam prejudicar as pessoas. Né? Então, vai sempre existir um balanço muito crítico entre o quanto você pode ajudar e o quanto você pode piorar a situação desse indivíduo. Né? Então, por exemplo, se para fazer uma cirurgia e, vamos assim, fazer uma remissão completa das crises, você precisa fazer uma cirurgia que o sujeito vai ficar paralisado de um lado, né? Aí você tem que pensar muito no assunto. Né? Se for um adulto, provavelmente isso não vai ser uma boa ideia, porque ele já tem o trabalho dele, ele já tem a família dele, e etc, etc. Mas numa criança de 1 ano, talvez isso seja porque ela pode recuperar. Porque ela vai recuperar. Então, a ponderação básica é essa, é uma balança entre o que a sua cirurgia pode ajudar o indivíduo e o que a cirurgia pode prejudicar o indivíduo, mas naquele indivíduo. Individualizado. Individualizado. Sim, né? sim. Então, essa é sempre um balanço que a gente faz, não só antes como durante a cirurgia. Às vezes você encontra coisas que exigem uma modificação das suas ideias, e aí vai o que o Rafa falou, é bom que o cara tenha um treinamento adequado para isso e tenha uma mão boa para fazer isso, né? Porque, lamentavelmente, a cirurgia não é uma coisa... Quando você prescreve, intuitiva, né? Quando você prescreve Novalgina, aqui na Suíça ou nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos não prescreve, não tem. Nos Estados Unidos não tem Novalgina, mas vamos mudar para aspirina. Se você prescrever aspirina em qualquer lugar do mundo, entende-se que o resultado vai ser o mesmo se você é um clínico geral, se você é um neurologista ou se você é um neurocirurgião. Mas cirurgia, de uma maneira geral, não só a neurocirurgia, não é uma coisa tão democrática assim, porque depende realmente da habilidade do indivíduo. Então, eu te falei, então assim, tu falaste assim, em relação à parte motora, ou, por exemplo, se é essa lesão muito grande, ou ela está em cima de uma área de fala, então que a gente chama de área eloquente, né? Qualquer coisa que possa prejudicar o indivíduo. Mas a fala é outro bom exemplo, porque se eu fizer uma cirurgia numa área da fala num adulto, ele vai ficar sem falar o resto da vida. Numa criança. Se você fizer isso numa criança, em 3, 4 meses ela está falando de novo. Né? Então, Fala um pouquinho de plasticidade neuronal. Da plasticidade neuronal? Isso. Então, principalmente para a área da fala, né? Isso. Até 7, 8 anos, essa criança, se a gente faz a hemisferectomia, por exemplo, no lado dominante, o lado esquerdo da fala, essa criança possivelmente vai transferir para o outro lado. E isso eu posso falar porque com o chefe, quando eu estava na residência ainda, ele fez isso, acho que 3 casos lá no BC. No hospital. E foi assim. Só que antes ele fez um teste. Teve um dos casos, acho que tinha 17 anos. Né? E aí ele fez um teste e a criança já tinha transferido para o outro lado. Pôde operar. Mas a criança, principalmente a criança, ela tem essa capacidade de adaptação. De adaptar e de transferir áreas cerebrais. A fala é uma delas. A da visão,
A gente não tem essa capacidade, mas ela aumenta a quantidade de sacadas, ou seja, ela consegue aumentar a quantidade de vezes que ela olha, suprindo essa área que... Esse déficit, né? Que foi retirado. Principalmente, a criança principalmente. O adulto tem uma dificuldade maior, mas a criança tem essa plasticidade para conseguir aumentar a velocidade da sacada, da mirada, do olhar, para ter essa plasticidade. Então, isso é interessante, porque a criança ela consegue, ela tem o cérebro ainda em desenvolvimento. Então, esse cérebro em desenvolvimento ajuda muito por isso da cirurgia ser indicada. Isso que eu ia dizer, precocemente. É lógico, porque... Pode denunciar a idade? Eu lembro que lá em 2015, ele estava fazendo ambulatório com a gente lá na residência e aí ele estava falando dos gangliogliomas, né? É um tipo de tumor, gente. Que causa epilepsia. E aí ele estava falando que era um tumor muito diagnosticado em paciente adulto, né? Porque começou a ter imagem. Então, esses pacientes, na verdade, não tinham ressonância anterior. É lógico. Então, foram pacientes que foram operados muito tarde. Hoje a gente vê os pacientes com ganglioma são crianças, né? Não são adultos. Então, acho que assim, mais um ponto daquilo que a gente estava falando, né? De quanto mais cedo a gente operar. Eu sou um fã incondicional de operar crianças. É claro. E a maior parte, como eu disse, a nossa média de idade vem caindo muito. A maioria dos nossos pacientes hoje são população pediátrica. Não que a gente não vá opere adulto, lógico. Opere adultos, claro, mas assim, mesmo os adultos nós temos apressado o processo para tentar ajudar. Mas tem um tipo de cirurgia que eu acabei não mencionando ainda. Caloso. Esse eu comecei, mas todas as técnicas de neuromodulação, né, que hoje em dia são utilizadas, e inclusive algumas delas a nossa clínica é pioneira a nível mundial, né? Então, como o DBS temporal, como estimulação de centro mediano com alguns tipos de modificações que a gente fez, e etc. Mas são técnicas que são muito úteis naqueles pacientes que não são bons candidatos para aquelas cirurgias que a gente chamou de ressectivas. Né? E efetivamente essas técnicas estão aumentando em número aqui dentro. O número de realização dessas técnicas está aumentando, porque os pacientes que nós estamos vendo hoje em dia são muito complexos. São super refratários, né? Super refratários, e alguns deles não se encaixam nas condições de você fazer uma cirurgia ressectiva. E, mais uma vez, é importante que você esteja fazendo neuromodulação num ambiente que possa oferecer tudo. Né? Sim. Porque senão você vai sempre acabar oferecendo uma coisa que é a única que você tem. Aquela história de que se você tem um martelo, tudo vira prego. Né? Então, é isso que não deve ocorrer. Então, a neuromodulação é uma coisa que está ocorrendo numa quantidade muito grande nos últimos anos aqui dentro. Né? VNS, DBS. O número de pacientes vem crescendo, mas aqui dentro de um ambiente muito protegido, onde você pode oferecer as outras técnicas. As outras coisas. Né? E essas técnicas de neuromodulação, elas se encaixam dentro do que a gente entende como minimamente invasivas. Né? E que intuitivamente vai muito na direção do que vamos dizer assim, o consumidor, o paciente, né, quer. Né? Você sempre quer uma coisa que seja mais eficaz e menos invasiva. Tá. Né? E essas técnicas são todas muito pouco invasivas. Meninos, e nós vamos ter que terminar por aqui. Eu só queria a gente só falar, então, dessa questão que eu acho que, resumindo, né, na questão da qualidade de vida. Então, a gente já falou bastante sobre isso. Então, esse tipo de tratamento para os pacientes pode ajudar bastante na qualidade de vida. Melhorando, então, né, diminuindo todo o burden, todo o fardo que é carregar uma epilepsia por uma vida inteira. Então, eu queria que vocês terminassem com uma frase cada um, para a gente poder fechar o nosso podcast. Uma frase cada um? Mas assim, uma mensagem. Ela está pedindo que você seja resumido. Não, uma mensagem. Qual que é a tua mensagem final para as pessoas que estão nos vendo? Uma mensagem final? Posso pensar. De supetão, assim? Eu acho que a mensagem final seria... existem condições de te ajudar, você que tem epilepsia refratária. Existe muito armamentário para isso.
mas que isso deve ocorrer dentro de um ambiente de um grupo que esteja acostumado a fazer cirurgia de epilepsia, como é o ambiente que nós encontramos aqui na Clínica Cookieer. Né? Então, nós estamos à disposição para, se tivermos alguma coisa que a gente possa contribuir mais em termos de conhecimento. O nosso site tem bastante conteúdo, né? E toda a equipe, tanto a clínica que a Cris coordena, como a parte cirúrgica, acho que está à disposição para tentar ajudar vocês. E eu termino, então, dizendo que eu acho que hoje, com toda a possibilidade que a gente tem de acesso à informação, que vocês procurem informação de qualidade e interroguem, né? Vão atrás do que vocês julgam que possa melhorar a vida e a qualidade de vida de você, do seu familiar e de todos que estão em torno nessa família, que estão cuidando dessa pessoa portadora de epilepsia. Então, eu agradeço a vocês terem ficado conosco, agradeço vocês a participação e a nossa conexão Cookieer segue. Se você gostou desse episódio, nos siga nos próximos.